Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Mastre, sou hipnoterapeuta e eu quero trazer para você agora uma série de dois vídeos. Nesses dois vídeos eu vou mostrar para você como que se instalam padrões de comportamentos. É isso. E eu vou dar o exemplo de uma paciente que passou pelo meu consultório algum tempo atrás e foi feito um trabalho maravilhoso com ela. E qual era a demanda dessa cliente? Ela tinha o dedo podre. Quem sabe o que é isso? O dedo podre é aquela pessoa que pode ter 10 pretendentes ali. Ela vai escolher sempre o pior. Sempre aquele que vai trazer prejuízos para ela, seja financeiro, seja emocional. Então, pode ser homem, pode ser mulher. Se você tem o dedo podre, fica ligado nesse vídeo, nessa série de dois vídeos, que você vai entender o porquê que você tem dedo podre. E você vai saber também como que são instalados os padrões comportamentais. Você pode não ter o dedo podre, você pode ter um relacionamento maravilhoso, mas você tem problema em outras áreas. Esse vídeo também vai servir para você. Você vai entender o porquê que você pensa do jeito que você pensa, porquê que você age do jeito que você age. Eu sempre falo isso, determinado momento das nossas vidas a gente para e pensa, quem sou eu sem a influência das pessoas que eu convivi? Talvez você tenha aí 40, 50, 70 anos e você ainda não sabe quem é você, você não se conhece, você não entende qual é o seu comportamento original baseado na tua personalidade. Por quê? Porque você vem vivenciando as experiências das pessoas que você conviveu, seja pai, seja mãe, seja familiares ou amigos, e você não entende por que que as coisas acontecem com você, por que que você tem reações diferentes daquilo que você gostaria de ter, né? Quem que nunca teve alguma reação em algum acontecimento, algum episódio, algum evento da vida e essa reação foi muito errônea? E de um tempo depois, algumas horas ou alguns dias depois, você para e pensa: nossa, eu não deveria ter feito isso. Por que que eu fiz isso? Né? Por quê? Porque a sua reação é aquilo que você realmente está reverberando. Quando você reage, né, que é aquele ímpeto, né, aquela ação de ímpeto, de momento, de tomada de decisão automática, é isso que você está reverberando. Então, se alguém te fecha no trânsito, você fica pistola, né? Como a gente diz aqui no Rio, para não falar outra coisa. E você quer brigar, você quer xingar, e depois você pensa, que burrada. Eu sei que eu não estou armado, mas vai que a outra pessoa está armada e me dá um tiro, não é mesmo? Ou ela sai do carro e quer brigar. Então você se arrepende de ter tido aquela reação. Então por que que você é assim? Nós vamos entender nesse vídeo, tá? Esse vídeo é utilidade para todos. Você precisa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque você pode ajudar muita gente, tá? Por quê? Autoconhecimento é tudo na nossa vida. Não adianta você ter mestrado, bacharelado, você ter MBA, não adianta você ter doutorado se você não tem autoconhecimento. Eu conheço muitas pessoas que têm vários diplomas, mas quando se trata do autoconhecimento, ela é nota zero. Aí a pessoa está sempre fazendo coisas e está sempre sendo prejudicada por ela mesma. E a gente vai ver isso ao decorrer desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar alguns slides para ficar mais fácil a compreensão com vocês, tá bom? Então vamos lá. Ok? Através dos slides vai ser bem mais fácil a compreensão. E o primeiro slide que eu quero passar para vocês é esse aqui, sobre um texto do livro A Arte da Guerra. Quem nunca leu esse livro, eu recomendo muito você ler. Vai ter grandes ensinamentos, grandes ganhos para você ler esse livro. E eu trouxe um texto desse livro que vai ser muito de grande ajuda para a gente, né? Vai ser muito didático para nós aqui nesse momento e vai de encontro àquilo que a gente vai estudar. Lembra que eu falei? Se você não tiver autoconhecimento, você não tem nada? Então é isso. O que que Sun Tzu
fala nesse texto aqui. Ele fala o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O que que Sutuzu está querendo dizer aqui, né? Vamos colocar aqui a metáfora do lutador, aquele que entra no ringue para competir com seu oponente. Aqui ele está falando de guerra, ele está falando de exércitos, trazendo para a nossa vida. Se nós fôssemos lutadores, se nós praticássemos boxe ou MMA, como que seria a nossa atitude como atleta? Primeiro, a gente deve treinar, não é mesmo? E segundo, a gente precisa conhecer quem é o nosso oponente. Quando você conhece o seu oponente, quando você estuda o seu oponente, quando você entrar no ringue com ele, você não vai ter surpresas, porque você já estudou todas as técnicas que o seu oponente usa. Então é isso que Sun Tzu está querendo dizer aqui nesse primeiro texto. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, como você não vai ser pego desprevenido, porque você conhece todos os detalhes e táticas do seu oponente, você vai criar estratégias para derrotar esse oponente, não é mesmo? Agora, se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. O que quer dizer isso? Imagina você entrando no ringue com alguém que você nunca viu na vida. Você não conhece as táticas dessa pessoa. E quando você entrar no ringue com ela, vai ser uma surpresa muito grande, porque você sabe quais são as suas técnicas, mas você não sabe quais são as técnicas do seu oponente. Então, Sun Tzu quer dizer aqui que se você se conhece, mas não conhece o inimigo, você pode perder e pode ganhar também, né? Há um parâmetro ali de 50%. Agora, o mais sério aqui é se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. O que quer dizer isso? Você não conhece as suas técnicas, você não aprimorou suas técnicas e você também não conhece o seu inimigo. Não tem como você vencer, não tem como você ganhar. Agora, trazendo tudo isso aqui que eu falei para a vida emocional, para a nossa vida cotidiana, o que quer dizer? Se você não sabe que com quem você está lutando emocionalmente, que é o que a gente vai tratar aqui, nós vamos tratar de emoções, porque são as emoções que está fazendo você ter as atitudes que você tem. Por isso você está sendo derrotado, por isso você está sofrendo. Então, quem é o seu inimigo? Quem é o seu maior inimigo? É você mesmo. É você que está sempre burlando o seu sucesso. Você está sempre se autodepreciando, está sempre se auto-sabotando. Mas por que que você faz isso? Porque é um padrão de comportamento que foi instalado através de acontecimentos, episódios na sua vida negativos. São coisas negativas que aconteceram e o seu subconsciente pega todo aquele episódio, transforma em emoção e essa emoção é gravada no subconsciente. E nós vamos falar aqui também muito sobre o computador. A gente vai usar a metáfora do computador. Por quê? O computador é o seguinte: você compra o computador e instala os programas. E o computador vai fazer aquilo que aqueles programas deixam você fazer, não é mesmo? Então você não consegue fazer nada fora dos programas que estão instalados no teu computador. E o nosso cérebro, a nossa mente funciona exatamente assim, como um computador. A partir do momento que foram instalados programas através de emoção, vamos supor, você teve uma decepção amorosa. Essa decepção amorosa causou uma emoção. Através dessa emoção que é gravado essa informação no seu subconsciente. E essa informação ela junta com outras informações negativas que estão lá. E para isso, e por isso você vai reverberando ali comportamentos destrutivos. Entendeu?
Então, a gente vai se aprofundar mais. Esse primeiro slide aqui é para você entender que não adianta você ter todo o estudo que você tem, falar várias línguas, se você não tem autoconhecimento. O melhor dos mundos é somar todo o teu conhecimento com autoconhecimento, adquirir autoconhecimento, e é isso que você está fazendo assistindo esse vídeo. Tá? Então, deixa eu começar a passar os slides para vocês. Eu elaborei aqui esses slides e eu vou chamar de a rede. E vocês vão entender por que é a rede. Ao decorrer desse vídeo, você vai entender o porquê que eu chamo de a rede. A rede de pensamentos, a rede de emoções, que você vai adquirindo ao decorrer do tempo. E a gente vai falar, né, especificamente desses sintomas, que é o segredo oculto por trás do dedo podre. Mas por que que eu estou trazendo exatamente esse tema? Porque é muito recorrente as pessoas me procurarem por causa desse problema. É um problema que causa muita destruição na vida da pessoa, seja do homem ou da mulher. E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês a história da Raquel. A história da Raquel. Raquel, com 30 anos, me procurou. Qual era a demanda da Raquel? Só namorava homens cafajestes. Assim mesmo ela denominou. Marcos, eu só namoro homens cafajestes. Eu não sei por quê. Eu já até tentei namorar homens direitos, homens bons, mas eu não consigo permanecer no relacionamento. E eu não sei por quê. É, isso acontece demais, não é mesmo? Talvez você esteja se vendo aqui na situação da Raquel. Agora, por quê? Por que que a Raquel não conseguia se relacionar com pessoas boas, com homens bons? Porque existia uma informação na mente da Raquel que era contra essa informação de que o homem dela agora era bom. O homem dela agora era um homem atencioso, honesto, fiel. Como assim, Marcos? Funciona da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo aqui da pessoa que quer emagrecer. Ela entra na academia, ela faz dieta, aquele ímpeto dela entrar na academia e o ímpeto de fazer dieta é a força de vontade. A força de vontade é aquela parte rasa da mente que a gente chama de consciente, ou seja, o racional. O racional fala para ela assim: você está acima do peso, cuidado com a sua saúde, entra na academia, faz dieta. E ela vai e entra na academia. Porém, essa informação não está de acordo com a informação que está no subconsciente dela. E olha, a racionalidade, o consciente, é 5% só da mente. Os outros 95% estão numa parte mais profunda da mente, onde estão armazenadas as emoções. Lembra que eu falei que todos os acontecimentos é guardado, armazenado no subconsciente através de emoção? Então, o que que está armazenado na emoção da pessoa que quer emagrecer e não consegue? Você é gordinha, você é feinha, nenhum homem vai te querer. Entende? Então, essa informação, porque ela ouviu isso a vida toda. Ela ouviu dos pais, ela ouviu dos amigos, ela ouviu dos irmãos, seja quem for, sofreu bullying. Então, todos esses acontecimentos, essas palavras destrutivas, viraram emoção e ficou armazenado. Então, quando ela pensa em emagrecer, não é essa informação que está lá, não é mesmo? Por isso ela não consegue. Então, você já tentou várias vezes fazer dieta, não conseguiu, tentou várias vezes ir para academia, não conseguiu manter essa prática, esse comportamento? É por isso. Eu vou dar um exemplo aqui de eu acabei de lembrar de uma pessoa que passou pelo meu consultório exatamente porque queria emagrecer. O que que aconteceu com ela? Quando a pessoa me procura, eu preciso colocar ela em hipnose para saber a real causa, né? Porque a pessoa, quando está em estado de vigília, que é exatamente o que você está em vigília, você está usando o seu consciente para me assistir e para me entender. Quando a pessoa está nesse estado de vigília, ela não tem a real causa.
Ela não consegue entender qual é a causa do problema dela, mas quando ela está em hipnose, ela consegue. Entendeu? Então, essa cliente minha, quando eu coloquei em hipnose, o que que aconteceu com ela? Ela começou a ser abusada pelos pais quando era criança, pelo pai, depois pelo irmão, depois pelo amigo do irmão. Então, qual foi a informação que o subconsciente trouxe para ela? Porque uma coisa que é importante dizer. Apesar do teu subconsciente, apesar das emoções burlarem você, apesar das tuas emoções querer com que você mantenha um padrão, mesmo sendo um padrão negativo, ele faz isso para te proteger, para você economizar energia. Então, as experiências que essa minha cliente teve com homens foram todas negativas, foram todos abusadores. Por quê? Porque ela era linda, ela era uma pessoa muito bonita. O subconsciente trouxe a informação para ela o seguinte: engorda, fica feia, que nenhum homem vai te querer, você não vai chamar mais atenção. Então, olha só, ela não sabia disso, ela não tinha essa informação. Essa informação veio na hipnoterapia, no momento que ela estava em hipnose, entende? E não é eu que tiro essa informação dela, é essa informação que ela traz, o subconsciente dela que traz essa informação. Então, ela jamais iria conseguir emagrecer se não fosse ressignificado isso. Para proteção dela, ela engordou inconscientemente, né? E ela não sabia disso. E estava atrapalhando a vida dela em todos os sentidos. Depois que é ressignificado, depois que é tratado, aí sim ela consegue fazer aquilo que ela quiser da vida dela. Entende? Então, é por aí, tá? Então, voltando aqui para a história da Raquel. A gente vai fazer aqui a análise dos gráficos. Eu vou apresentar esse gráfico aqui para vocês, a linha de eventos. O que quer dizer linha de eventos? Para ficar mais didático, eu vou mostrar para vocês cronologicamente o que aconteceu com a Raquel quando eu coloquei ela em hipnose. Né? Quais foram as informações que o subconsciente dela trouxe? Porque, trazendo mais uma vez a metáfora do computador. Quando você aciona o antivírus do computador, o que acontece? O antivírus vai procurar todos os vírus e quando tem um vírus detectado, o que que acontece lá? Alerta, vírus detectado. Aí o computador vai lá, elimina aquele vírus e parte para o próximo programa, para o próximo escaneamento até encontrar outro vírus e assim por diante. E no trabalho que eu faço é assim também. O subconsciente vai trazendo o evento, né, que está fazendo com que ela tenha o dedo podre e ele me mostra, né? É ela falando comigo, né? Quem está em hipnose não perde a consciência, tá, gente? É ao contrário, ela fica muito focada. Ela não perde a consciência, ela não faz aquilo que ela não quer fazer. Não tem essa de perder a consciência em hipnose, tá? Outro medo e dúvida que as pessoas têm, e se eu ficar presa lá no meu passado. Isso não acontece também, tá bom? Mas é importante que você se submeta a um profissional capaz, muito capacitado, porque você está deixando com que ele trabalhe a sua mente. É por isso também, né, para dar mais segurança às pessoas, aos meus clientes, eu desenvolvi o atendimento online. Então, você não precisa estar no Rio de Janeiro para poder fazer o tratamento comigo. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e você consegue fazer essa hipnoterapia comigo, porque eu desenvolvi também o tratamento online. Ok? Então, se você precisar e todos nós precisamos, né? Pelo menos aí 2 vezes por ano passar por um processo de limpeza mental. É só me procurar que a gente faz esse trabalho, ok? Então é assim, o antivírus vai passando e vai ali detectando os vírus e a mente é a mesma coisa, né? Todos os eventos que causou algum tipo de dano na Raquel, que fez com que ela tivesse esse comportamento destrutivo de dedo podre, isso vai aparecendo ao decorrer do tratamento, tá? Então, EC quer dizer o quê? EC quer dizer evento causador, ou seja, o primeiro evento, o primeiro acontecimento negativo na pessoa. Isso pode acontecer na gestação, pode acontecer no primeiro, segundo ano de idade, pode acontecer no dia anterior a ela ter me procurado.
né? Isso não faz diferença. Mas geralmente é na infância, tá? Geralmente é na infância, sempre na infância. ES quer dizer evento subsequente, ou seja, teve o primeiro evento, depois teve os posteriores. São os eventos subsequentes. E dependendo da idade da pessoa, podem ter vários, muitos eventos subsequentes. E o EF é o evento final, ou seja, o último evento negativo que a pessoa viveu até me procurar. Sintomas nunca se instalam somente com um ou dois eventos, é preciso de um padrão repetitivo. Imagina só se com um ou dois acontecimentos negativos você adotasse algum comportamento destrutivo para sua vida. Você, nós, né? Nós estaríamos em maus lençóis. Então é preciso que eventos aconteçam repetidamente que gerem aquele mesmo tipo de emoção para que você comece a ser influenciada por eles, né? Nós somos influenciados pelas nossas emoções. Então, o importante dizer que quando se faz um tratamento desse, é feito uma limpeza, uma limpeza, um reset que é feito na mente. E o importante é que você fica apto ou apta a resolver os futuros problemas. Por quê? Não é porque você fez um tratamento desse que sua vida vai ser mar de rosas para sempre. Não. A vida continua, os problemas vão continuar aparecendo. Porém, você não vai ter mais aquela bagagem negativa dos problemas do seu passado, da sua infância, porque já foram resolvidos. E você vai ter as ferramentas que você vai usar para quê? Para que novas emoções negativas não se instalem no seu subconsciente, porque agora você vai estar atento. Agora você vai estar de olho. Agora você vai saber, é como se fosse, como se descortinasse o mundo novo para você. É como se saíssem escamas dos seus olhos e tampões dos seus ouvidos. Qualquer pessoa que tentar te ludibriar, você já vai saber que ela está tentando causar algum mal para você. E automaticamente o seu subconsciente vai acender um alerta e você vai falar: não, essa informação negativa não entra mais em mim. Entendeu? É tipo assim, uma pessoa lançou uma palavra negativa para você. Antes, essa palavra entrava, virava semente, germinava dentro de você. Agora não. Agora você vai estar atento. Opa, essa palavra negativa não entra mais em mim. Eu não aceito mais isso, porque eu estou no controle da minha vida. Olha que importante, né? Isso é ter sabedoria, ter inteligência emocional. Então vamos lá. Raquel, com 30 anos, ela tem insegurança. Por que que ela tem insegurança? Vamos ver por quê? Quando eu coloquei a Raquel em hipnose, né, que é uma permissão que a pessoa me dá, eu não tenho os poderes de colocar uma pessoa em hipnose a não ser que ela se permita. É feita uma indução, ela vai atendendo aquelas induções, de repente ela entra num estado profundo de relaxamento e ela fica focada na minha voz, por causa dos comandos que eu dou, ela fica focada somente na minha voz. E tudo que eu falo para ela passa a ser uma verdade, porque ela se permite, tá? Então, quando ela entra no estado de hipnose profunda, eu começo a falar com o subconsciente dela e peço para o subconsciente dela trazer o primeiro evento que causou um impacto tão grande na vida dela que fez ela ter esse comportamento de dedo podre. Aí o que aconteceu? O subconsciente dela me trouxe. Aos 6 anos, ela foi molestada pelo tio e gerou muito medo nela. Então, o tio, que era uma pessoa que tinha que amar, cuidar e proteger, foi o abusador, foi o algoz dela. Isso ela não lembrava, tá, gente? Ela não sabia disso. Mas Marcos, ela não sabia e agora sabe. Imagina a dor que essa menina vai sentir. Funciona da seguinte maneira: olha só, ela não lembrava que o tio tinha abusado dela. Porém, essa informação estava lá gravada e estava causando dano. Então não é porque você não lembra de alguma coisa que isso não está atrapalhando a sua vida. Para sarar, você precisa
ver o que está acontecendo. Você precisa abrir a ferida, você precisa limpar a ferida para jogar o remédio e o curativo, não é? Então, quando é jogado o remédio, jogado o curativo, feito o curativo direitinho, a cicatriz fecha, não fecha? Mas não fica uma cicatriz? Mas quando você olha a cicatriz, você sente dor? Não sente mais, porque sarou. Mas toda vez que você olhar, você vai ver que teve um machucado ali. Houve um acontecimento ali. Porém, não traz dor, mas traz experiência, traz bagagem. E isso é muito importante, né? Porque por mais que você tenha sofrido no teu passado, é importante você ter essa memória desde que elas estejam curadas. Por quê? Porque vai ser uma forma de você não entrar pelo mesmo caminho que você entrou antes, para causar aquela mesma dor. Faz parte da sua vida. Uma que com hipnose, e não existe nenhuma outra técnica que faz você esquecer alguma coisa. Não existe. A não ser que a pessoa bata a cabeça e tenha uma amnésia, não existe nenhuma técnica que faz a pessoa esquecer. Muitas pessoas me perguntam, Marcos, mas eu quero esquecer o meu ex. Eu falei, não tem como esquecer, tem como você não sentir dor mesmo lembrando dele. Isso é simples, eu consigo fazer, né? Mas então a Raquel, ela começou, ela lembrou disso tudo e ela tratou. Eu vou dando os comandos para ela mesma tratar. Como que eu faço isso? Em hipnose, na nossa mente, a nossa mente não faz distinção daquilo que é real ou aquilo que é imaginário. Então, toda vez que você está concentrado, que você está focado em alguma coisa, se você imaginar qualquer coisa, aquilo é real para o cérebro. Isso é provado cientificamente, né? Então, se você está focado em alguma coisa, vamos supor um gatilho, olha, vamos chamar isso de gatilho. Você ouviu uma música, é um gatilho. Você comeu uma comida, sentiu um cheiro, assistiu um filme, alguma coisa ali que te remeteu ao seu passado. Isso é feito, isso chama regressão. É feita uma regressão espontânea. Existem dois tipos de regressão. A regressão de memórias é onde você volta para o primeiro ano ou até mesmo na gestação, tá? Do terceiro, quarto mês de gestação, o bebê começa a adquirir todas as emoções a partir do pai, da mãe, e ali vai formando a mente dele, já vai formando os padrões de comportamento. Então a gente consegue regredir até esse momento. E existe também a regressão de vidas passadas, que é um outro tipo de regressão. E eu uso as duas, são maravilhosas. Mas o que aconteceu com a Raquel foi regressão de memórias, coisa que você pode ter durante o dia, facilmente, ouvindo uma música, te remeteu a um passado distante, a um passado recente, e é como se você estivesse lá novamente, não é só uma lembrança. Toda emoção que você viveu naquela época, você vive de novo a partir do momento que acionou esse gatilho através da música, do cheiro, da comida, entende? Então é exatamente isso que eu faço. Eu faço com que a pessoa regrida até o momento da dor, porque é um tratamento. Então eu preciso que ela traga ali o momento da dor. E ela traz através da emoção, né? Então eu consigo fazer uma separação na mente dela. Eu consigo trazer a Raquel de 30 anos, vendo a Raquel de 6 anos sendo molestada. Por quê? Porque a Raquel de 6 anos é uma criança, ela não consegue se defender. Ela está ali sofrendo aquele abuso, e ela não pode se defender porque é uma criança. Agora, a Raquel de 30 anos, não. A Raquel de 30 anos, quando vê, isso aconteceu, tá? E geralmente é o que acontece mesmo, porque uma informação muito importante para vocês. É, a maioria das mulheres que eu atendo sofreram abuso quando criança. Então é muito importante você não deixar o seu filho ou a sua filha com qualquer pessoa, mesmo sendo parente, tá? Vizinho, parente, não deixe, é muito perigoso. Vocês não têm noção a quantidade de crianças sendo abusada por pessoas próximas que deveriam estar protegendo e cuidando. Então, voltando lá na Raquel, a Raquel com 30 anos, quando viu a Raquel de 6 anos sendo molestada pelo tio, ela virou mãe, ela virou uma onça, ela virou uma leoa.
E qual é a reação do corpo? A reação do corpo é proteger aquela criança. Como? Ela pega aquela criança, coloca num lugar seguro e vai lá acertar as contas com o tio. E é exatamente isso que tem que acontecer para que a ferida seja cicatrizada. Mas como assim? Tudo é gerado em forma de emoção, seja negativa ou positiva. Nesse caso, como é muito negativa, essa emoção ficou reprimida naquela criança, por isso que gerou medo e gerou insegurança. Porque ela não tinha como se defender. Então, é como se ela ficasse com as mãos atadas. Como se desfaz isso? Através de emoção também. Quando a Raquel foi lá tratar com o tio, a Raquel de 30 anos foi lá tratar com o tio, ela socou, ela bateu, ela xingou, ela deixou o corpo dela agir. É exatamente isso. Quem não conhece uma pessoa insegura, toda acanhada? Esse tipo de pessoa, olha, com certeza ela tem muita repressão ali física, em forma de emoção negativa. Então, quando é liberado isso, é uma explosão. A emoção, ela explode de um jeito e o corpo dela reage. E isso é maravilhoso, é isso que traz cura. Então ela vai reagir com todas as forças, ela vai bater, ela vai xingar, entende? E isso sim que se deve fazer. Mas Marcos, eu sou politicamente correta, eu não vou bater, eu vou perdoar. Gente, vocês não têm noção. Quantas pessoas chegam no consultório ou pessoas que eu atendo online que quando vai falar de alguém, né, ela traz o assunto de alguém. Ela fala, tá, mas essa pessoa fez isso comigo. Nossa, essa pessoa me atrapalhou demais, mas eu já perdoei. Eu fico só olhando, mas será que perdoou mesmo? Se eu tivesse perdoado, não tinha trazido esse assunto à tona, né? E quando coloca ela em hipnose, lembra, o consciente está ali trazendo aqui o que ele sabe da informação, mas a informação verdadeira está lá no profundo, no subconsciente, onde só é acessado através da hipnose. Então, quando coloca essa pessoa que diz que já perdoou a hipnose, nossa, a primeira coisa que vem ali é aquele momento que aquela pessoa está fazendo algum mal a ela. E ela chora, ela grita, ela xinga, e é assim, entendeu? Então, para perdoar é importante. Como que fecha um ciclo negativo, né, de um episódio que aconteceu na vida da pessoa? É através do perdão. Mas tem que ser o perdão genuíno. E para o perdão acontecer, ela precisa transformar toda aquela raiva que está ali incubada em emoção. Quando ela liberar toda essa raiva, vai chegar o momento que ela para de xingar, que ela para de bater. Aí eu pergunto: você está sentindo mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para você falar para esse safado que abusou de você? Ah, não, não. Então, perdoa ele e deixa ele seguir os caminhos dele, que a partir de agora ele vai colher o que ele plantou. Entende? Então deixa ele viver a vida dele, você não vai mais estar reverberando a energia dele. Qual é a energia? Energia de revolta, de raiva, de medo. Essa energia que reverberava entre os dois. Então, quando se libera aquela emoção, quando a pessoa faz tudo o que tem que fazer, né, através da mente, e é muito verdadeiro, fez na mente é verdadeiro, tá? Porque não faz distinção, como eu falei, aí sim você libera o perdão. Uma vez eu tratei de uma menina, ela não quis liberar a emoção, mesmo o pai estando abusando dela. No momento ali, ela começou a se debater. Eu falei: o que está acontecendo aí? Ai, meu pai está em cima de mim, meu pai, meu pai. Aí eu falei: reage. Eu falei: eu não posso reagir porque ele é meu pai. Eu falei: mas por quê? Ah, porque ele é meu pai, eu não posso reagir. Ele tem o direito de fazer isso comigo. Olha só que sério. Na cabeça dela, o pai dela tinha o direito de abusar dela, porque era pai, porque o pai tinha exercido nela um sentimento de autoridade muito grande, de medo muito grande. Ela tinha muito medo do pai, né? E ela não conseguiu. Até que eu usei outros tipos de técnica para ela poder reagir, porque ela tem que reagir. É ela que precisa se defender, não sou eu que vou lá defender ela. Por que o tratamento é eficaz? Porque ela usa do livre-arbítrio para se defender do abusador. Entende?
E aí isso traz a cura. Então, quando a Raquel ela, ela foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Na mente dela, ela é livre para fazer o que quiser. Aí sim, ela liberou o perdão, aí é o perdão que funciona, e deixou o tio seguir o caminho dele, e ela não tem mais influência, né? A partir desse momento, ela não tem mais influência daquela energia negativa que o tio gerou nela. Entende? Legal, a criança está bem, está feliz, Raquel está vingada, ela está satisfeita porque ela cuidou da criança interior. Ela foi lá e curou, salvou a criança interior dela. Maravilha. Esse episódio está resolvido. Esse episódio dura até 20 minutos para resolver. Uma sessão de hipnoterapia pode durar até 3 horas. É longo. Eu deixo a pessoa mesmo soltar tudo aquilo que está preso dentro dela. Aí eu vou pescando, né? Eu vou jogando ali o antivírus, acionando o antivírus para encontrar novas emoções. Então, o ESC estando resolvido, eu vou procurar o ES. Aos 8 anos, os pais se separaram, porque o pai traía muito a mãe e batia muito na mãe dela. E ela ficou triste. Então, olha só, o primeiro, o EC foi resolvido, mas tem os subsequentes que precisam resolver. Como que resolve essa situação? Aos 8 anos, ela se depara com a separação dos pais. Ah, mas Marcos, não é melhor separar, já que a mãe dela sofria tanto? O nosso subconsciente não consegue identificar coisas óbvias. Por quê? Porque a emoção é enganosa. Se você agir baseado em emoções a vida toda, você vai ter problemas. Não pode, ok? Então tem que ter equilíbrio entre o racional e o emocional. O que é feito nesse caso? Eu faço ela entender que a vida dos pais não pertence a ela. Ela não pode interferir, ela só tem que aceitar a decisão da mãe e do pai, né? Então, legal, ela aceitou. Pulamos para outra, então, no outro evento que veio, no evento subsequente, aos 8 anos, a mãe começou a namorar. Então, olha só, nos mesmos 8 anos, ela viu os pais se separaram. Pouco tempo depois, a mãe colocou outro homem dentro de casa, que fazia exatamente o que o pai fazia com ela: batia e traía a mãe dela. Então, presta atenção. Nesses três eventos, as experiências que ela teve negativa foi com quem? Com sexo masculino. Olha só como isso vai gerando, né, aqueles padrões que o sexo masculino não presta. Então, começaram a entender o porquê que algumas pessoas têm alguns conceitos sobre algumas coisas por causa da repetição de padrão, ok? Gente, esse vídeo fica por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, não perca o próximo vídeo porque está muito interessante e vocês precisam saber o que aconteceu com a Raquel depois, né, desses três primeiros eventos e como ela ficou depois de passar pelo processo de hipnoterapia, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo.